Bem, longevidade saudável. Quem é que não quer? Não há um que não queira. Pois chegou o momento de eu receber mais uma vez, com muito prazer, o Dr. Cláudio Muti, que provavelmente seja o maior especialista brasileiro em longevidade saudável. Tudo bem, Cláudio? Tudo bom, Mauri? Prazer estar aqui novamente. Vamos ficar nesse assunto hoje, porque eu tenho o resultado de uma pesquisa que acaba de ser publicada nos jornais, mostrando que os adolescentes, como nunca, aqui no Brasil, e até aqueles da faixa dos 20 aos 30 anos, que não é mais adolescência, não é? Eles estão engordando muito, muito. Como nunca, não é? Na pesquisa que foi comparativa. Você tem alguma explicação para os dias de hoje dessa disfunção? Todas as explicações, Mauro, é pela lógica das coisas. O que acontece com o adolescente? No nosso tempo, quando a gente era jovem, a quantidade de informações para nós era menor. Eles têm muitas informações, é internet, é celular, é mídia, um monte de coisa. Então, é isso daqui a vida deles. Então, o corpo entende isso como que eles irão lutar, vai ter uma guerra entre eles, porque eles não conseguem dar conta de tudo isso. E aí, o que acontece, aquela coisa que está acontecendo cada vez mais com as crianças, que é o déficit de atenção, porque você não consegue concentrar, não consegue concentrar. Se eu não consigo concentrar, o corpo entende que eu vou entrar numa guerra. E se eu vou entrar numa guerra, eu tenho que começar a fazer coisas para a guerra. O que eu faço para a guerra? Um país, eu sou um corpo, um país, eu vou entrar numa guerra, eu tenho que diminuir o meu gasto. Como que ele diminui? Diminui testosterona que você vê, eu vejo isso na clínica, jovens cada vez com menor quantidade de testosterona. Além de fazer isso, o que ele faz mais? Altera os hormônios tiroidianos. Como eu vou entrar numa luta, ele dá mais fome para você ter reserva para uma guerra, porque o corpo pensa que é uma guerra. Então, esse é um dos fatores. Outro fator são os alimentos industrializados. Cada vez mais a facilidade dos alimentos industrializados nos inflamam o nosso intestino, nos nutrem menos. Se eu inflamo o meu intestino, eu tenho menos nutrientes. Se eu tenho menos nutrientes, eu tenho que economizar. E um jeito de economizar é fazer isso que o corpo faz. Diminui seu metabolismo, dá mais fome, diminui a função tireoidiana da tireoide, diminui sua testosterona para economizar. E o que mais que acontece? Outra coisa é a poluição ambiental que nós temos. Você sabe que cada vez mais nós temos pessoas com hipotireoidismo, porque para minha tireoide funcionar bem, eu tenho necessidade de vários fatores, vários nutrientes e também do iodo. Então, a poluição, o cloro, o flúor das pastas de dente fazem tirar o iodo do nosso corpo e aí a nossa tireoide funciona menos. Então, essa é uma das causas que os adolescentes, não só os adolescentes, como você falou, os jovens, e cada vez mais nós também estamos nos tornando mais obesos pela alimentação e por essa déficit de atenção que todo mundo está tendo. Né? Você teve um caso lá interessante na sua clínica. Então, eu tive um caso interessante há pouco tempo, foi assim, os pais sobrepeso levaram um adolescente que tinha 15, 16 anos, muito pesado, estava muito obeso o menino, né? E eles estavam preocupados com o menino. Então, nós tratamos esse menino, esse adolescente, fizemos aquele exame que a gente vê de alimentos para tirar os alimentos ruins dele. Começamos a dar energia, a gente faz coisas EV, né, na veia, dar energia para o menino, nutrir o menino, e o menino foi emagrecendo, mas o metabolismo foi subindo, quer dizer que ele ficou cada vez melhor, cada vez com mais energia, e o menino emagreceu quase 30 quilos. E super bem, não fez aquela coisa de emagrecer e engordar, 30 quilos. Nada de cirurgia bariátrica. Não, sem cirurgia bariátrica nenhuma. E aí, depois de um tempo, ele estava, sei lá, com uns 17 anos, 18 anos, ele voltou e falou assim, olha como são as coisas. Doutor Muti, me chama de Muti, doutor Muti, em casa está muito difícil. Eu falei, por que na sua casa está difícil? É porque assim,
nós estamos comendo e eu como agora mais saudável, porque ele se sente bem, ele não quer estragar esse sentir bem dele. E eu estou comendo super bem, o meu pai fala assim, olha filho, tem esse fast food que eu comprei que você gosta tanto, você não vai querer? Não, pai, eu estou bem com a minha alimentação. A mãe, olha, tem pizza, você não quer pizza, você gosta tanto? Não, eu estou bem assim. Então, não é só genética, não é só esses fatores que eu falei, mas é fatores comportamentais, em que as famílias colocam coisas erradas para os seus filhos. Mas e para elas você também. prescreve uma dieta. Sim, eu prescrevo. Mas chega um ponto que a pessoa não precisa, eu vou tirar, ela não quer, ela não necessita. Porque quando você está obeso, você tem carência nutricional. Por isso que a gente fica obeso. Quando eu deixo a pessoa com bastante nutrientes, bem nutrida, ela não tem necessidade. Ela não tem aquela necessidade de ficar comendo doce o tempo inteiro, comer um monte de coisa. Não tem. Com um pouco que ela come, bem orientado, porque todos os meus pacientes são bem orientados, ela consegue absorver os nutrientes que necessita. Entendi. E aí não volta ao reganho do peso. Agora, Cláudio, por que é que, para a maioria das pessoas, a gente observa, né, o processo de emagrecimento é um processo tão árduo? Árduo por esse motivo, porque se você engorda, você não tem nutrientes. E se você não tem nutrientes, você pode até lutar por um tempo para você não comer, perde um pouco de peso, mas você vai ficar menos nutrido ainda. E o seu corpo é muito inteligente, ele vai fazer vários processos com que você tenha mais fome, diminua seu metabolismo para você não gastar o que você já não tem. O que você recomendaria para as pessoas que não têm a oportunidade de visitá-lo na sua clínica, não é? De uma forma geral, para que ele se auto-administre na sua vida e comece a já um pontapé inicial nesse processo de emagrecimento. Então, a orientação... Pode fazer em casa. A orientação que eu falo primeiro, não pensar em emagrecer correndo. Se você pensar em emagrecer correndo, você vai ter menos nutrientes e você não vai conseguir, você não vence. Então, é preparar o seu corpo para receber nutrientes, estar preparado, daí você pode diminuir a quantidade de alimentos e aí você emagrece. O que é preparar o seu corpo? É diminuir a quantidade de fast food, de alimentos ultraprocessados, é comer mais saudável. Eu não consigo, mas o máximo que você puder fazer, você faz. Eu não consigo, eu tenho que comer um lanchinho. Vai comer um lanchinho, leva uma marmita, leva uma saladinha. Tá difícil. Então não come essas porcarias. Então é preparar o seu corpo para poder ficar forte, para quando você emagrecer, ele não te atrapalhar nesse emagrecimento, pôr o seu metabolismo lá embaixo e daqui a pouco você engorda de novo. E tem a parte contrária, quer dizer, a pessoa sem nutrientes, ela passa a não ter fome também? É mais difícil, mas pode acontecer. Não é só a falta de nutrientes, é outros processos psicológicos que vêm junto aí. Então, a gente estuda, cada caso é um caso. Então, não tem, como eu falo, impressão digital, cada um tem a sua. Então, a gente analisa cada caso para saber o que fazer em cada caso. E preparar para casa, quem não puder passar conosco, então é fazer isso aí, é tirar cada vez mais os ultraprocessados, aqueles alimentos que não estragam, que é cheio de corantes, conservantes, substâncias para dar gosto, e tirando isso, é o máximo possível. Não posso durante o dia, tira pelo menos durante a semana, ou final de semana. Então, descasque mais e desembrulhe menos. Obrigado, doutor Cláudio. Obrigado, Cláudio Muti, especial para vocês.